Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e às amigas aquele pacote do YouTube que você já sabe, né? A importância de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana e nos ajuda no engajamento. Pedir a galera também para não esquecer de um outro pacote do YouTube que é fundamental, que é o seu hype. Deixando o seu hype, você pega o conteúdo do resenha e entrega a mais tricolores. Fica então o pedido do hype, do like, que é muito importante para o nosso trabalho. Dando sequência aqui ao Resenha Express, a gente traz aí para vocês a informação de que o elenco do Fluminense já está treinando pesado, né? Na manhã de ontem, os jogadores foram para campo lá no CT fazer o trabalho dentro do campo e a gente traz para vocês aí algumas imagens desses treinamentos aí, como por exemplo, ó, o Fábio já treinando aí, o Hulk, né, que parece até um fisiculturista também treinando ontem, né? O Fluminense postou algumas fotos do treino de ontem. Tem aí o Fábio, tem aí o Hulk, tem também lá na coisa de fotos lá do Fluminense, uma série de postagens de fotos, jogadores voltando a treinar, voltando a fazer trabalho pesado com bola. Todo mundo se apresentou, exceto o Canóbio. O Canóbio é o único jogador que não se apresentou porque está na Copa do Mundo com a seleção, então o Canóbio não se apresentou com a delegação do Fluminense. Outra informação também importante aí é que o Lelê teve o contrato prorrogado pelo Paphos, né? O time lá do Chipre prorrogou o contrato do jogador, então ele fica aí até pelo menos até o final da temporada. O Lelê, que é um jogador que o Fluminense não queria mais que voltasse, essa que é a realidade. Então fica aí como uma informação positiva, né? Que o Lelê, ele vai continuar lá no time do Chipre, galera. Hoje o Resenha Express não tem tantas informações, está um pouquinho mais curto, mas a gente traz aí, né, praticamente o que eu coloquei a imagem do Nino aí, aquela frase que eu via muito quando eu era criança, uma frase de humor, né? A volta dos que não foram, né? Então é isso, a volta dos que não foram, né? O Nino voltou pro Zenit, né? Ele que era especulado aqui pelo Palmeiras, pelo próprio Fluminense. O Fluminense chegou a fazer 2 propostas pelo jogador, mas de fato ele está de volta ao Zenit. Vamos ver aqui a matéria trazendo aí a informação. O sonho do Fluminense, zagueiro volta a treinar no Zenit, galera. Acabou aí o sonho, tá aí. Com o Hulk e Thiago Silva, o Fluminense terá os reforços, né? Tá falando aqui dos reforços. No entanto, Matheus Montenegro, presidente do Fluminense, confirmou que as negociações com os zagueiros Nino estavam travadas. Atualmente, os russos pedem valor fora de cogitação para o clube carioca. Nesta quarta-feira, o ex-tricolor retornou aos treinos na Europa. Tá aqui o Nino ele postando aqui, né? Que ele tá treinando no Zenit. Tá aí, ó. Já Nino treinando pelo Zenit, ou seja, não volta ao futebol brasileiro. Aí ele tirou uma foto aqui com os demais jogadores, ó. Treinando com os demais jogadores lá na Rússia. Ou seja, Nino está de volta ao Zenit. E não só isso, né? O Matheus tinha trazido a informação de que o Nino também, ele não queria vir para o Brasil. Ele queria ficar lá na Europa, mas precisamente na Rússia ele tem propostas, né, de times turcos também. Então não é vontade do atleta de voltar agora ao futebol brasileiro. O Nino, lembrando, galera, ele ganha no Zenit quase que 5 vezes o que ele ganhava no Fluminense. O salário dele no Zenit é um bom salário, tá? Não é um salário ruim, não. Muita gente vai falar, pô, o Nino conduziu mal a carreira. Assim, eu também acho que conduziu mal. Eu acho que tem muito essa coisa de empresário, né? Você tem um bom empresário, consegue abrir portas, isso ajuda muito, né, pro jogador. Eu acho que o Nino, ele fez algumas escolhas equivocadas, mas também tem o fato dele ter desabrochado pro futebol muito tarde, né? Eu acho que isso também atrapalhou um pouco a carreira do Nino, mas tá aí, voltando aos treinamentos no Zenit. A princípio, o Nino não voltará para o Brasil nesse momento. Uma outra informação importante para vocês sobre o Matheus Montenegro, aqui é uma informação aqui do canal, né? Uma apuração de bastidores políticos do Fluminense. O presidente Matheus Montenegro
ele já falou isso publicamente, que tinha como objetivo apresentar nessa segundo semestre praticamente, né, uma nova proposta de SAF. Na verdade, não, ele iria tornar pública uma nova proposta de SAF, que ele já tem conhecimento, já está na mesa dele. O presidente Matheus Montenegro, ele mudou os planos dele, tá? E por que ele mudou os planos dele? Ele falou lá na entrevista que ele deu, ele não quis falar muito sobre SAF. Quando perguntado, ele disse que já estava estudando uma nova proposta, que havia conversado com os investidores, tentado fazer reajuste de valores, etc. Não entrou muito em detalhe, mas a informação que a gente tem é que a Lazuli, ela fez uma correção na proposta anterior, e só que o Fluminense achou interessante não apresentar isso agora. E tá tudo pronto, toda a parte contratual, as cláusulas que foram refeitas. Então, mas o que aconteceu? O presidente Matheus Montenegro julgou que o momento é um momento muito ruim para se discutir isso dentro do clube. A ideia é que esse assunto volte a ser debatido provavelmente em novembro para dezembro, ou até mesmo em dezembro, e por conta dos problemas que têm ocorrido atualmente. Uma das questões também que foi levantadas é o impacto negativo que a SAF do Vasco vem causando no futebol brasileiro, o próprio problema que aconteceu com o Botafogo, que vem marcando, vem trazendo aí bastante cicatrizes para a ideia de SAF no Brasil. Já na cabeça do Matheus já houve momentos políticos melhores para debater SAF, e esse não é o momento, né? Tendo em vista que ele acha muito pouco provável, por exemplo, que essa discussão saia do Conselho para uma Assembleia, porque tem isso, né? O trajeto é passar primeiro pelo Conselho, para depois o Conselho aprovar uma apresentação em Assembleia. Então, na visão da diretoria do Fluminense, eles acreditam que não conseguiriam nem sair do Conselho nesse momento. Eu já trouxe essa informação aqui para vocês, que embora a gestão tenha 100% do Conselho Deliberativo, só há um tema dentro do Conselho Deliberativo do Fluminense que é um tema divergente. Um único tema. E esse tema é SAF. Por quê? Os sócios proprietários do Fluminense, que fazem parte da gestão do Mário Bittencourt, a grande maioria são radicalmente contra o Fluminense virar SAF. Além disso, entre os contribuintes também há resistências do Fluminense virar SAF. Inclusive, há grupos de sócios proprietários que fazem parte da gestão do Mário que estariam dispostos a, inclusive, entrar com ações judiciais para impedir que isso aconteça no Fluminense. Enfim, então essa discussão de SAF no Fluminense, eu não acredito que, pelo menos até novembro, ela possa ser trazida de uma forma mais objetiva. Eu acho que vai demorar um pouco, pelo menos foi a informação que eu tive com pessoas de dentro da política do Fluminense, mas a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Galera, parece que tem aí sondagem por Facundo Bernal vindo da Itália. Vamos dar uma olhada nessa matéria do GE falando sobre isso. Tá aí, ó. Torino demonstra interesse em Bernal do Fluminense, tá? E é que a matéria vem trazendo que o Torino da Itália está interessado na contratação de Facundo Bernal do Fluminense. Nas últimas semanas, o clube italiano buscou informações e fez consultas sobre a situação do atleta. O Fluminense ainda não recebeu proposta oficial, mas sabe que o volante tende a ser um dos atletas mais procurados nessa janela de transferência. Caso a oferta chegue em mãos tricolores, ela será avaliada. O staff do atleta tem trabalhado para levá-lo ao futebol europeu. No ano passado, o Real Betis da Espanha também sinalizou interesse por Bernal e fez contato direto com o Fluminense, mas ouviu que o clube não desejava vendê-lo naquele momento. Aí vem falando aí que o defensor do Uruguai tem 40% dos direitos econômicos, enquanto os representantes têm 10%. O Fluminense, então, tem 50% do jogador. Na transferência que o Fluminense fez, foram pagos 3,6 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais à época. E aí, galera, é muito importante essa situação do Bernal, porque realmente o Bernal era um dos jogadores que o Fluminense tinha o interesse de negociar nessa janela já, tá? Era um dos jogadores, não só ele. A gente trouxe aqui alguns nomes que o Fluminense esperava lucrar ou vender nessa janela. O Bernal era um deles, Serna era um deles, o próprio Canóbio era um desses jogadores. O Fluminense poderia negociar já nessa janela, o Riquelme Felipe, enfim, são jogadores que o Fluminense tinha o objetivo de negociar nessa janela.
A situação do Bernal, os próprios representantes do jogador estão tentando colocar o jogador na Europa, não é de hoje. Enfim, a grande questão é que as contusões atrapalharam. Isso também pode atrapalhar o valor de mercado do jogador. E se o Fluminense perder o Bernal, o Fluminense com certeza irá buscar um jogador da posição, porque o Fluminense não tem esse primeiro volante. Assim, o Bernal é um jogador que quando veio pro Fluminense, eu gostei muito dessa contratação. Achei uma contratação muito pertinente à época, porque o Bernal vinha de revelação do futebol sul-americano, não só do futebol uruguaio, foi campeão do Mundial Sub-20 com a seleção do Uruguai, então era um jogador que era muito esperado, mas que infelizmente, por conta de uma contusão gravíssima, perdeu todo o ano de 23 e veio pro Fluminense com essa questão, se não tivesse sido a contusão, ele não teria vindo pro Fluminense, porque jamais o defensor ia vendê-lo por 3,6 milhões de dólares, ia vender por muito mais do que isso. Pra vocês terem uma ideia, antes da contusão, o jogador estava avaliado em 15 milhões de dólares. Então, assim, a situação fez o Fluminense contratá-lo. Senão, jamais ele teria vindo jogar no Fluminense. Então, são coisas do futebol. É um jogador que apareceu sendo muito talentoso, com uma expectativa muito grande. E vamos ver aí, né? No Fluminense ainda não conseguiu dizer que veio. Vamos ver como é que vai ser aí nos próximos dias. Eu falei que essa semana começaria a esquentar a janela e ela está esquentando. É isso, galera. Esse foi o Resenha Express, saudações tricolores, pintando notícias do Fluminense. A gente volta. Forte abraço. Um abraço para todo mundo aí, ó. Um dia maravilhoso aí para vocês aí. Valeu.